Existem momentos na vida em que parece que o chão desapareceu debaixo dos nossos pés, não é mesmo? Momentos em que tudo desaba e a escuridão parece ser a nossa única companhia. Mas hoje quero te contar uma história poderosa que nos mostra que, mesmo quando caímos em um poço fundo e escuro, Deus já está preparando um palácio para nós. Vamos caminhar juntos pela jornada de um jovem que foi rejeitado, traído, vendido, acusado injustamente e completamente esquecido, mas que no final foi exaltado e levantado por Deus em uma honra que ninguém poderia imaginar. Essa é a história de José, um jovem sonhador. Aos 17 anos, Deus começou a lhe dar sonhos. Não eram sonhos comuns, eram visões do futuro, promessas de um destino grandioso que Deus havia traçado para ele. O problema é que esses sonhos, ao invés de inspirar, despertaram a pior das emoções em quem deveria amá-lo mais: a inveja. Dentro da sua própria casa, seus irmãos começaram a honrá-lo com ressentimento. Mas mesmo diante da zombaria e do desprezo, José se agarrou àquelas promessas. Ele não deixou de acreditar naquilo que Deus havia lhe mostrado. Lo M. Gênesis, capítulo 37. A Bíblia diz, de forma simples: teve José um sonho. E esse sonho mudou tudo. A inveja, que começou como um simples sentimento, logo se transformou em uma ação terrível. Em um ato de crueldade, seus próprios irmãos o agarraram e o jogaram em um poço seco, um buraco no meio do deserto. E como se não bastasse, eles o venderam como escravo para mercadores que passavam por ali. Para encobrir o crime, eles mancharam a túnica colorida de José com sangue de animal e mentiram para o pai, Jacó, dizendo que uma fera o havia matado. Em instante, José perdeu absolutamente tudo: sua família, sua liberdade, seus sonhos, seu futuro. Tudo parecia acabado. Imagine a cena: um jovem arrancado de sua casa, acorrentado, sendo levado para uma terra estranha, o Egito, para ser vendido como uma mercadoria. O poço foi apenas o começo da sua descida. Agora, ele era um escravo na casa de Potifar, um oficial do faraó. Era o ponto mais baixo que alguém poderia chegar. Mas aqui está o detalhe que muda toda a história. Mesmo no fundo do poço, mesmo como escravo, Deus estava com ele. A Bíblia faz questão de frisar isso em Gênesis 39, verso 2. O Senhor era com José, e por causa dessa presença divina, tudo o que José tocava prosperava. Ele se tornou tão bem-sucedido que Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. O favor de Deus o acompanhava, mesmo na adversidade, mas a jornada de sofrimento de José ainda não havia terminado. Quando tudo parecia estar melhorando, uma nova provação surge. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a integridade de José, tenta seduzi-lo. Fiel a Deus e ao seu senhor, José recusa e foge. Mas ela, furiosa com a rejeição, o acusa falsamente de ter tentado atacá-la. Sem direito à defesa, José é lançado na prisão. Pense nisso. Do poço para a escravidão, e da escravidão para a masmorra, um lugar ainda mais escuro e esquecido. Mas adivinhe, mesmo ali, preso injustamente, José continua fiel. Ele não se torna amargo, não amaldiçoa a Deus. Pelo contrário, ele continua servindo com excelência. Ele interpreta os sonhos de outros prisioneiros, oferece consolo e, mais uma vez, o favor de Deus o alcança e ele se torna o responsável por todos os presos.
Anos se passaram, 2 anos longos e silenciosos, depois de interpretar o sonho do copeiro do rei, que prometeu se lembrar dele, mas o esqueceu completamente. Até que um dia, o faraó, o homem mais poderoso da terra, tem um sonho perturbador. Ninguém em todo o Egito, nenhum sábio ou mago, consegue interpretar. É então que o copeiro se lembra daquele jovem hebreu na prisão. José é chamado às pressas. Ele é tirado da masmorra, limpo, vestido e colocado diante do maior rei da terra. Faraó olha para ele e espera uma resposta. E a primeira coisa que José diz é algo incrível, uma declaração de humildade e fé total. Não eu, mas Deus dará a Faraó uma resposta de paz. José não assume o crédito, ele aponta para Deus, e ali ele interpreta o sonho, revelando 7 anos de fartura e os 7 anos de fome que viriam sobre a terra. E mais do que isso, ele apresenta um plano detalhado para salvar o Egito e o mundo da calamidade. Faraó fica tão impressionado com a sabedoria de José que, em um único dia, ele o tira da prisão e o transforma no segundo homem mais poderoso do Egito. O jovem que estava no poço agora estava no palácio. O escravo agora era o governador. Anos depois, durante a grande fome, quem aparece no Egito em busca de comida? Seus irmãos, os mesmos que o venderam. Eles não o reconhecem, mas José os reconhece e depois de provar seus corações, ele finalmente se revela e em um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, ele explica o grande mistério de sua vida. Em Gênesis 50, verso 20, ele diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje eu pudesse salvar a vida de muita gente." A história de José é uma lição poderosa para cada um de nós. Ela nos ensina que o poço não é o fim da linha. A traição das pessoas não pode destruir o propósito que Deus tem para você. Deus, em sua soberania, usa até mesmo o sofrimento, a injustiça e a dor como uma ponte para nos levar à honra e ao cumprimento de suas promessas. A condição é que, assim como José, a gente permaneça fiel, mesmo quando não entendemos nada. Então, se hoje você se sente em um poço, se foi traído, esquecido ou injustiçado, eu quero que você se lembre de José. Creia com todo o seu coração. Deus está neste exato momento preparando o seu palácio. O poço é apenas uma parada no caminho. O processo pode ser doloroso, mas o propósito é glorioso. O mesmo Deus que esteve com José é o seu Deus hoje. Continue fiel, continue acreditando, porque quem permanece fiel verá a promessa se cumprir. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Que Deus te abençoe.